Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus seja contigo, com a tua família, com o teu povo, com a tua gente, com a nossa gente, com o nosso povo. Eu estou muito feliz de estar aqui, nesta casa, que é a nossa casa, que nós amamos, eu e minha família. Estou feliz por estarmos juntos. Pastor Joel, sempre quando eu vejo, meu coração também se alegra, e eu estou feliz porque estou aqui no meio dos colegas e ver também alguns que eu conheço do Brasil que estão visitando. Estou feliz por tudo que o Senhor tem feito também pela nossa nação brasileira. Irmãos, Satanás não é onipresente. Não pensa que ele está na ONU, na FIFA, está em qualquer outra instituição do mundo. Ao mesmo tempo, ele está em determinados lugares onde ele pode, daí, armar uma estratégia e que possa, através dessa estratégia, contaminar outras nações. Mas Deus está no controle de todas as nações da terra. E nesses dias aí nós estivemos orando onde eu passei, porque as hostes, elas trabalham da área familiar. As hostes são os demônios menores. Depois, acima deles, vêm os dominadores, que são regionais. Eles trabalham através dos políticos, das politicagens, dos grandes empresários que sustentam isso, do narcotráfico, que trabalha nessa região. E acima dele vem, então, primeiro a hoste, depois os dominadores, depois a potestade. Aí a potestade é nacional. Ela tem o nome de um santo, de uma santa, de um padroeiro. Porque o diabo sempre se esconde através disso. E acima deles vem, então, os principados, que são internacionais. E uma igreja que está localizada num bairro, ela tem um alcance até as hostes. Mas quando ela começa a multiplicar-se e invadir as regiões, ela então entra com os dominadores. Ela triunfa sobre eles. Quando uma igreja começa a passar para esse rango dos estados, ela tem outro avanço e outro desafio, que são as potestades. Mas quando ela faz missões, ela alcança um poder muito maior, que é triunfar sobre as potestades. E como esta igreja tem feito isso, então vocês podem entender perfeitamente o que eu estou falando. Nesses dias, Satanás esteve diretamente ligado ao Brasil. Ele mesmo. Assim como Jesus, nos dias de Jesus, ele estava diretamente ligado a Judas, pode ter certeza absoluta que Satanás esteve ligadíssimo a tudo o que estava acontecendo no Brasil. Mas havia uma igreja, havia um povo que estava orando. Podem dar glória a Deus por isso ou não? E eu sei que Deus vai fazer o que Ele quer fazer através da nossa nação para as outras nações. Amém, meus irmãos? Para quem entende as palavras espirituais, pode glorificar a Deus, porque a vitória é nossa pelo sangue do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios. E foi o texto que nosso irmão leu. Provérbios capítulo 3. E quando ele estava lendo, aquela palavra foi caindo no meu coração. Então Deus falou para mim no meu coração, aquela palavra que você ia pregar sobre o irmão do filho pródigo, você deixa para outra vez. Eu quero hoje exaltar a minha palavra. Aleluia. E aí o pastor Joel disse, quem quer ouvir a palavra de Deus para o coração? E aí confirmou mais ainda. Foi o irmão que leu, não foi? Foi o irmão que leu? Quem foi que leu? Foi o irmão que leu. Então, vou ler o texto que o irmão leu e Deus me deu uma mensagem quando o irmão estava lendo no texto. E também honrar o meu irmão. Oh, bendito Senhor. Aleluia. Filho meu, não te esqueças da minha instrução e o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles darão longevidade. Eles te darão longevidade
e anos de vida e paz. Não te abandonarão a benignidade e a fidelidade. Ata-as em torno do teu pescoço e escreve-as nas tábuas do teu coração. E deste modo acharás graça, verdadeira prudência à vista de Deus e dos homens. Confia no Senhor Jeová de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o teu Deus em todos os teus caminhos, isto é, em todos os teus negócios, teus planos, teus propósitos, em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor Jeová e aparta-te do mal. E você vai alcançar uma bênção por isso. Verso 8. E isso trará saúde para os teus músculos e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor Jeová com a substância dos teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. E mais uma bênção você alcançará por isso. E abundarão de fartura os teus celeiros, e transbordarão de vinho novo os teus lagares. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor Jeová, nem te irrites com a sua repreensão. Diga amém. Tome assento e mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Uma palavra muito especial para todos vocês nesta manhã. Pode colocar aquele desenho, o geral, o grande, por favor. Quero que vocês vejam um detalhe importante, muito importante. Esse é um desenho, que mais se equiparou àquilo que estava na minha mente para falar. O povo de Israel saiu do Egito e passou o mar. E nessa região aqui, não nessa, não. Desse lado, do lado de Arabá, aqui desse lado, eles estiveram durante 2 anos depois que eles atravessaram o mar. 2 anos. Eles não atravessaram esse lagozinho aqui, não. Que o pessoal metodista pensa que eles passaram por aqui. Como é que Deus ia afogar os cavalos ali? Não tem como. Então, Deus escolheu o lugar mais profundo e aqui Ele fez uma passagem de pedras e o povo passou por aqui. O sinal ficou nessa região aqui e aqui Ele marcou encontro com o povo de Israel. Ele disse, quando vocês saírem do Egito, Ele não disse quando vocês estiverem no Egito, Ele disse, quando vocês saírem do Egito, eu marco o encontro com vocês aqui. Quando Moisés atravessou o mar, Jetro veio com a sua esposa, Zípora, e os seus 2 filhos, porque ela não quis ir com ele para o Egito. Ela não quis, houve um problema ali, e ela acabou voltando para a casa do seu pai, e ele não pôde atravessar o Egito com ela. Ele passou todo aquele período dos sinais, ele passou só com Arão. Depois, quando ele voltou, que ele passou o Mar Vermelho, pode ler na sua Bíblia, está bem assim, capítulo 14, 15, 16 dias. Aí vem o 18, quando o Jetro traz a sua família. Aqui estão os teus filhos e a tua mulher, estou trazendo, para que eles entrassem na tenda e eles fizeram uma grande festa. Dali em diante, eles ficaram 2 anos num período de instrução de Deus a respeito dos seus mandamentos, da sua palavra. Mas o objetivo de Deus, meus irmãos, era fazer algo que nós estamos fazendo hoje. Todo mundo sabe quando nós falamos que é um chip, o que é um arquivo, ou que é um dado, um arquivo de computação, etc. Todo mundo sabe hoje. Mas naquele período, eles não tinham nem ideia do que seria isso. Imagina isso, irmãos. 2.800 anos antes de Jesus chegar,
Isso não tinha nem ideia. Mas Deus já tinha um propósito no coração dele de marcar o coração do povo com um chip que era da sua palavra. Pegaram aí? Quer que eu repita? Vou repetir. Já era propósito de Deus colocar a palavra no coração deles. Porque Deus sabia que a única forma deles não pecarem contra ele era se a sua palavra, isto é, a palavra dele, estivesse no coração deles. Pegaram essa parte? Então, isso foi tão tremendo, irmãos, que a ideia que nós temos, aquela palavra, escute isso que eu vou dizer, muito importante, essa introdução que eu vou dizer. Aquela ideia de Moisés descer do monte com aquelas duas pedras, que a gente vê aquele Pedrão, Moisés com duas pedras na mão assim, aquela ideia do homem natural, do homem normal. Houve as pedras? Claro que sim. Mas nós pensamos que ali estava toda a palavra, os mandamentos de Deus. Não. Os mandamentos são aqueles 10. Preceitos são os que envolvem o teu próximo. Por exemplo, o seu burro, ou o jumento, ou o cavalo, ou o boi, o seu boi vai para o terreno do seu irmão, você tem que trazer de volta. Isso, tudo que se refere a preceitos, são conselhos que você tem que fazer sem que você vá a juízo. Isso chama preceito. Preceito. Também tem os juízos. Os juízos são aqueles que você vai receber se você não obedecer os preceitos e nem os mandamentos. Esses são os juízos. E tem os estatutos. Os estatutos são aqueles relacionados à compra e venda e negócios que você, se você estivesse lá, faria com seus colegas. Então, diga comigo, mandamentos. Todo mundo. Mandamentos, preceitos, juízos e estatutos. Isso dividia nesses 4 pontos aqui. Tudo isso tem a ver com 2 coisas, porque Jesus perguntou para aquele doutor, era um doutor, e foi o único doutor que levou uma nota 10 de Jesus. Porque ele chegou com Jesus e disse, Jesus, que farei para herdar a vida eterna? Quando nós lemos rapidamente a nossa linguagem em português, a gente pensa assim, que ele vai herdar lá na frente, que ele vai um dia herdar a vida eterna, a herança da vida eterna. A gente espiritualiza muito isso aqui. Mas para que você entenda rápido, ele estava dizendo assim, na linguagem agora, atual, ele estava perguntando assim, se ele fosse perguntar hoje, ele perguntaria, mestre, que farei para ressuscitar dentre os mortos? Pegaram agora o mistério? Para que vocês entendam, que farei para herdar a vida eterna? Isto é, ressuscitar dentre os mortos e receber a vida eterna. Que eu farei para eu ressuscitar? Jesus gostou da pergunta dele. E Jesus perguntou para ele, como que você lê a lei? E como é que você entende a lei? Aí ele olhou para Jesus e disse, o senhor quer que eu lhe diga? Sim. Jesus, então, ficou esperando a resposta dele. Então, ele disse, amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Pegaram aí alguém? Então, ele dividiu os 10 mandamentos em 2 só. Por quê? Porque não fazer um ídolo, não fazer imagem, não adorar outro Deus, não ter outro Deus, tudo isso se refere ao mandamento relacionado a Ele, a Deus, isto é, ao mandamento vertical. Então, se eu amo a Deus, eu não tenho outro ídolo. Se eu amo a Deus, eu não tenho outro Deus diante de mim, porque são 3 coisas. Ó. Não terás outros deuses. Pronto, diga isso. Bonito. Agora diga, não terás outro Deus diante de mim. Não é igual, não teria outro Deus, no caso que nós teríamos, não teríamos. Não é igual. O segundo é você ter Deus e ter outro também. Pegaram? De novo. Não terás outro Deus diante de mim. Eu adoro a Deus, mas eu tenho um cantorzinho que eu gosto, que eu adoro. Pegou agora? Um pregadorzinho que eu gosto também, que eu adoro. Ou alguma circunstância da vida. Não terás outros deuses. Então, não somente eu não tenho outro Deus. Não tenho outro. E depois ele diz, durante a tua vida,
tu não podes ter nenhum outro Deus a não ser eu. Que é totalmente diferente. Porque eu posso, de vez em quando, sair, escapar e ir lá adorar outro Deus, voltar, estou aqui de novo, eu não tenho mais aquele Deus. Não, senhor. São 3 coisas importantes sobre isso. Isso é um ponto fundamental, importantíssimo isso aqui. Agora, preste atenção para esse detalhe. Quando aquele rapaz disse, amarás o próximo como a ti mesmo, ele está dizendo, porque dos 10, 7 são manifestações para com o meu próximo. Não adulterar é para com o meu próximo. Não roubar é um dever para com o meu próximo. Pegou agora? Então, quando ele diz não cobiçarás, é algo relacionado ao meu próximo. Então, é horizontal. Então, os 10 mandamentos, 3 são verticais e 7 são horizontais. Então, ele, quando resumiu os 10 mandamentos morais, ele resumiu tão perfeitamente que Jesus disse, muito bem o disseste. Aí Jesus responde a pergunta dele. Jesus disse assim, faze isto e viverás. Mas a ideia que nós temos é tão fraca para a nossa língua portuguesa que a gente não sabe como explicar isso aqui, porque os tradutores eles não estavam no espírito da coisa quando eles leram o texto. Mas quando a gente vai estudar, vai ver, vai aprofundar, o texto está dizendo, Jesus disse, faze isto e ressuscitarás. Agora, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o texto de Provérbios diz assim, capítulo 3, onde eu pedi que vocês lessem, ele está dizendo assim, aí está, capítulo 3, versículo 1, filho meu, não te esqueças da minha instrução, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Existe um poder tremendo para quem guarda os mandamentos dele no seu coração. Agora, irmão, quando eu estou falando dos mandamentos, aí você diz, então, pastor, logo os que são mais assim, problemáticos, aqueles que nasceram atrasados na fé, ou que gostam de briga, é que não o pai do filho pródigo, ele estava disposto a dar uma festa para o irmão dele. E estava disposto a convidar o seu irmão a dar uma festa também para o seu irmão. Mas o filho dele, que era o irmão do pródigo, estava disposto a brigar. Então, num auditório como esse, tem uns, a maioria, gosta de festa. Mas tem uns 2 ou 3 que gostam de briga. Eu estou falando para quem gosta de festa. Porque, irmão, sempre entre 12 tem sempre um Judas, tem sempre um incrédulo do Tiago. Está me entendendo? Então, em 120 deve ter quantos? Então, preste atenção, isso aqui é uma palavra de Deus para o seu coração. Quero que você receba isso aqui. Ele está dizendo o seguinte, que o desejo de Deus é que você guarde a sua palavra no seu coração. Porque se você conseguir guardá-la, você vai viver uma vida de ressurreição. Diga como, igreja. Se alguém disser que você tem problema de enfermidade, a palavra te cura. Se você tiver que passar por alguma enfermidade, só você invocar essa palavra, porque está dizendo que ela, se ela for guardada no seu coração, você pode invocá-la para você ser curado e ter longevidade. Agora, não é fácil guardar a palavra no nosso coração. Deus pessoalmente se frustrou, porque era o seu desejo que o seu povo, de mais de 1.600.000 pessoas, depois que eles chegaram naquela área que eu mostrei para vocês, e ficaram ali 2 anos, a frustração de Deus foi tão grande, porque Deus quis que eles guardassem a sua palavra, e eles não quiseram guardar. E o que aconteceu? Eu queria levar vocês a esse acontecimento. Primeiro, abrem Deuteronômio, capítulo 5, para que vocês vejam o que aconteceu. A luta de Deus por querer guardar a sua palavra no nosso coração. Pensa que não é brincadeira, não. É Deuteronômio, capítulo 5, versículo 1. Aleluia. Diz assim. Eu vou ler do 5 em diante, tá? Eu vou ler do 5 em diante para a gente ganhar tempo. 5. Enquanto eu intermediava entre o Senhor Jeová, e está falando lá do monte,
Logo do 5, 2, 3, 4, está falando sobre isso. Verso 5, enquanto eu, Moisés, intermediava entre o Senhor Jeová e vós, para vos transmitir a palavra, para vos transmitir a palavra do Senhor, já que com medo do fogo não subistes ao monte. Olhem para mim, igreja linda. Diga, qual é o mistério? Diga com vontade. O mistério é que Deus trouxe os seus anjos, pastor. A palavra que ele tinha não era aquela grandona de pedra, não. Era a palavra que estava nele, estava dentro dele. Ele não precisava carregar Bíblia, nem nada, nem iPod, nem iPad, porque ele podia. Você está me entendendo? Então, o que ele tinha era a palavra original. Mas você sabe que ele queria tanto essa palavra em seu povo, que ele soltou essa palavra em pedras. Soltou essa palavra em pedras. E uma coisa que vocês vão ver agora é: os anjos vinham ao redor em rodas, os anjos vinham ao redor em rodas, e a palavra fervilhava em fogo no meio da roda dos seus 10 milhares de anjos que vieram trazer a sua palavra. Porque Deus disse para ele: eu vou descer nesse monte e eu vos transmitirei a minha palavra. Quando vocês ouvirem o som do chofar, quando vocês ouvirem o som da buzina, quando vocês ouvirem o som do trovão e dos relâmpagos, é porque os meus pés pousaram sobre esse monte para transmitir a vós a minha palavra. Aí Moisés perguntou: Deus, como é que nós vamos fazer isso? Aí Deus fez isso. Eu disse: vamos fazer um monte. Imagine aqui comigo, só para você ter uma ideia. Um monte Sinai. Nós vamos dividir em 3. 1, 2 e 3. O 1 é o primeiro dia. É o dia da santificação, da lavagem, da limpeza. O segundo é de louvor, de cânticos. E o terceiro, vocês já chegaram. E vocês vão subir em linha, todo o povo subirá em linha, e eu demarcarei os limites para vocês do primeiro, segundo e terceiro dia. E no terceiro dia vocês estarão na minha presença, então eu virei, diz o Senhor, e marcarei o vosso coração com a minha palavra. Então o povo teria que passar o primeiro dia, o segundo, o terceiro. Então Deus estava iniciando os seus primeiros projetos quanto ao tabernáculo. Primeiro dia o átrio, o segundo dia o lugar santo e o terceiro dia o Santíssimo, quando eles já estariam lá para receber a sua palavra. O maior desejo de Deus era que o seu povo recebesse a sua palavra, porque se o seu povo recebesse a sua palavra, ele não pecaria como pecou no deserto. E Deus estava preparando isso para que eles não cometessem os pecados que eles cometeriam no deserto. E como você sabe disso? Vamos lá. Em Êxodo capítulo 19, Deus demarcando isso para ele. Já li Deuteronômio 5 para provar isso, que o povo não quis subir porque ele ficou com medo. E Deus falou, capítulo 19, verso 9. Então o Senhor Jeová disse a Moisés: eis que eu virei a ti no meio de uma densa nuvem, para que o povo ouça enquanto eu falar contigo, e para que também creiam em ti para sempre. E Moisés transmitiu novamente ao Senhor Jeová as palavras do povo. Verso 10. E disse mais o Senhor Jeová a Moisés: vai ao povo e diz-lhes que santifiquem hoje e amanhã e lavem as suas vestimentas. Verso 11. E estejam preparados para o terceiro dia. Aleluia! Aleluia! Porque no terceiro dia descerá o Senhor Jeová à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. E tu marcarás ao povo um limite ao redor, advertindo: guardai-vos de subir ao monte ou de tocar o seu termo, porque aquele que o tocar morrerá. E ele vai falando, nenhuma coisa impura pode chegar aí. O verso 13. Muito bem. Aí diz o texto:
nenhuma mão tocará nele, porque aquele que o fizer será apedrejado ou aceteado, seja homem ou animal, e não há de ficar com vida. Quando prolongar-se o som do chofar, então poderão subir ao monte. E desceu Moisés, santificou o povo, e eles lavaram suas vestimentas. E então no verso 15 disse, então disse ao povo, estejai preparados ao terceiro dia, e não toqueis em mulher. E na manhã do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos, uma nuvem espessa, cobriu o cume do monte, e ouviu-se um potente som de chofar, e todo o povo estremeceu no acampamento. Meu Deus. Quantos podem dar glória a Deus por isso? É uma visão tremenda. Então, como o texto não está em ordem cronológica, a parte contínua, ou seja, a continuação desse texto, está no capítulo 19, verso 18. Você dá um pulo porque Deus vai falar os mandamentos aí. E então, aí no verso 18 está a continuação do verso 14. E todo o povo, verso 18. E todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o som do chofar e o monte fumegando. E o povo vendo isso, tremendo de medo, ficou de longe. E aí diz o versículo 19, e disseram a Moisés, falas tu conosco e te ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Naquele momento, pastor Joel, veio uma frustração tão grande no coração de Deus. Veio uma tristeza tão grande, porque ele veio com festa, para pegar a palavra e no coração de cada um. No coração de cada um. Porque esse sempre e ainda é até hoje o maior desejo de Deus. Encontrar alguém que guarde a sua palavra no seu coração. E no ministério de Jesus, ele sabia de tudo isso. Tudo isso que eu estou contando, Jesus mesmo viveu porque ele estava lá. E Jesus contando, em outras palavras, disse, que bom será para aquele que guardar no seu coração a minha, porque se ele guardar a minha palavra no seu, eu e o meu Pai viremos e faremos nele. E a maior frustração de Deus, meu pastor, foi que o texto é tão tremendo que eu vou ler que vocês vão se assustar. Põe aqui, só antes de eu ler o texto, tem que mostrar de novo o desenho. Este aqui, ali onde está Ezion-Geber, ali naquela parte, em direção ao Mar Morto, que vocês estão vendo, e Rabá, que é Amã ali, que é a região que Deus saiu daqui. Ele veio com seus anjos, eu vou ler o texto, os seus anjos vinham ao redor da palavra, e a palavra ficou aqui, e o povo não subiu. É tão triste o que eu vou contar para vocês agora, que a gente não lê rapidamente, porque tem que ter o texto, por isso que eu estou batendo nessa tecla para mostrar para vocês, porque o texto que eu vou ler não fala de Deus vindo, fala de Deus indo embora. Aleluia. Glória a Deus. E é um dos textos mais tristes da Bíblia. Quero que vocês abram a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 33. Deixa esse desenho só por algum minutinho aí, meu companheiro. Aí, capítulo 33. Aí ele vai abençoar, mas ao abençoar o povo, ele faz uma lembrança. E eu queria que vocês lessem, por favor. Verso 2. E disse, o Senhor Jeová veio do Sinai. Está voltando. Ele não, porque o texto, vocês vão ver, o texto a gente lê como se ele tivesse vindo, mas não é. É ele indo embora. Ele indo embora. Com o master na mão.
Isto é, ele está com o master que ele queria gravar no coração do seu povo, pastor. Mas ele não conseguiu gravar porque o povo disse, fala isso. Muito obrigado, viu? Essa região aqui do Sinai, ela está indo embora para Padã, passa por Senhor. Ela está indo embora. Igual a palavra está saindo aqui, também a glória dele saiu do Santíssimo Lugar, foi para os umbrais do templo, foi para a porta do portão de ouro, e depois foi para a montanha e foi embora. A mesma coisa, só que isso passou nos dias futuros. Mas eu estou falando aqui nos dias de Moisés. Futuros para eles, no caso. Então, preste atenção no que eu vou dizer. A palavra está indo embora. O master está indo embora. Vou ler o texto. Vamos, acompanhe comigo. Capítulo 33. Ele chora dizendo, o Senhor Jeová veio do Sinai, resplandeceu diante deles no horizonte de Seir. Seir, quem entende um pouco de geografia bíblica sabe o que eu estou falando. Saiu do Sinai e já veio estar aqui no Seir. Seir é o mesmo que Edom, é o mesmo, a terra que Esaú recebeu como a sua própria terra, mas ela existia já antes dele, mas ele passou a ser o chefe aqui. Então, do Sinai foi para Seir. Muito bem. Continue comigo. Aí está, aí no horizonte Seir. Resplandeceu a sua luz desde o monte Parã. Pegaram aí? E o Parã está por aqui o Parã. E toda essa região já é o Parã, já daqui. Então ele está indo do Sinai, passou por Seir, e a glória dele resplandeceu aqui, e eles viram ela aqui. Quando eles viram a luz dela aqui, ele já estava longe. Aleluia! Glória a Deus! Tão forte era a sua glória. Mas ele estava muito triste. Porque, olha o texto. Diz, resplandeceu a sua luz desde o monte Parã. E com ele estavam dezenas de milhares de anjos. À sua direita havia uma lei flamejante para eles. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ele está indo embora dizendo, olha o que eu tenho aqui, olha o que eu tinha para vocês. Mas ninguém quis recebê-la. Ninguém quis ir lá no terceiro dia. Ninguém quis subir. Aí Deus falou para Moisés, Moisés, o povo não vem. Já que ele não vem, Moisés, eu vou marcar em ti a minha palavra. E foi tão violento, irmãos. A palavra foi tão forte nele, que quando ele desceu do monte, o seu rosto brilhava. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Um crente maduro, uma pessoa madura, uma pessoa que tem amor pela palavra, está entendendo o que eu estou falando? Quem entendeu o que eu estou mostrando e provando para vocês que ele está indo de volta, diga amém. Que os anjos também estão indo. A partir dali, pastor, Deus ficou procurando uma pessoa, segundo o seu coração, que guardasse a sua palavra. Passaram-se muitos anos, Deus procurando. E aí você pergunta, pastor Alderi, o que eram aquelas duas pedras que Moisés estava descendo, e depois que ele teve que escrever outra vez? Isso era apenas algumas palavras. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Diga por quê, diga com vontade. Fique com essas duas partes aí, vocês não esquecerem. Deus, e onde eu vou colocar, já que não tem coração que queira ficar com ela? Guarda dentro da caixa. E a palavra ficou dentro da caixa. Irmãos. A palavra ficou dentro da caixa por muitos anos. E eles honravam a caixa, pastor Joel, eles honravam a caixa. Eles definiam a caixa como a caixa da glória. Mas Deus estava triste, chorando, dizendo, se eles tivessem respeito a essa caixa, como eu gostaria de ter pelo coração deles, se eles tivessem guardado a minha palavra no coração, não precisaria de uma caixa andando pelo deserto. Porque as pessoas ouvem uma palavra,
profética. Pastor, vem, ensina, dá uma palavra de Deus. E por quê? Entra por aqui, sai por aqui. Pergunte por quê? Porque a palavra não foi ao coração. Ela caiu no meio do caminho e as aves comeram. Porque a palavra, para ela entrar, olha, irmão, estou falando, Deus mesmo, pessoalmente, quis fazê-lo. Nasce um menino, o pai dele o esconde, o menino é levado ao templo e o menino fica lá por um tempo e é consagrado a Deus. A palavra de Deus nos seus dias era rara. Não havia profeta nos seus dias. A mãe dele, antes dele nascer, viu que Deus tinha uma necessidade. E Deus, antes de nascer o menino, viu que ela também queria um milagre. Aleluia! Glória a Deus. Não me ouviram? Vou repetir de novo. Irmãos, se você perceber uma necessidade em Deus, e você tiver uma impossibilidade, negocia com Ele. Aí ela disse, já sei, não tem profeta. Deus, não há nenhuma mulher aqui que dê seu filho para ti. Porque se eu pudesse ter filho, eu daria a ti. Porque eu sei que o Senhor não tem profeta. Mas o meu problema é que o meu útero não presta. Mas se por acaso o Senhor... O menino que nascer... Ela é a primeira prova da oração em espírito da Bíblia. Orar em espírito. Pergunte como é. Fala com raiva. É que ela chegou lá e começou a balbuciar. E quem está orando em espírito, ele não é compreendido. Aleluia! Glória a Deus. Porque ele balbucia a sua esperança, os seus projetos. Então ele começa. E ela, vê se você entende o que eu vou falar. Vê se você entende o que ela dizia. Imagina que você é o Eli. Porque Eli atentou para a sua boca. E por que Eli atentou para a sua boca? Por causa das coisas que ela dizia. Ele ficou louco com o que ela dizia. Porque ela dizia assim, ó. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. E ela com lágrimas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E ele olhou para ela. Estás falando loucura, mulher? Aí ela disse. Não, Senhor meu. Eu falava da amargura do meu Aleluia. coração. Que ela pedia. Que ela pedia era impossível, pastor. Estão aí, igreja? Igreja, estão aí? Que ela pedia era impossível. Porque ela era estéril. Tinha uma concorrente tremenda. Mas o seu marido dava oferta para ela dar. Escute isso, é importante. Quando o marido crê em você, ele olhou e disse para ela, você não pode dar oferta porque você não tem filhos para santificar. Aí ele se toma dobrado, vai lá e dá. Mas eu não tenho filho, vai lá e dá. Aleluia. Glória a Deus. Por que eu darei? Pelo filho que eu não tenho. Irmãos, as coisas são assim. Os milagres de Deus são desafiadores. Aleluia, aleluia. Oh, meu Deus. E o menino nasceu, rapaz. E Deus disse, vamos fechar o trato. Já curei o útero, agora eu quero o que é meu. O menino foi trabalhar num santuário. Deixa eu contar uma coisa para vocês que vocês não sabem. Glória a Deus.
como Eli era gordo, não preguiçoso, cego, ele abusava do menino, no sentido de dizer, vai lá, 6 da tarde, você acende a lâmpada, e 6 da manhã você apaga. Pôs o menino só para acender e apagar a lâmpada. Está escrito na Bíblia. E o menino foi dormir, para eu não correr, não perder o tempo, eu vou ter que dormir lá. Vai, dorme lá. E o menino dormia perto do candeeiro. E a Bíblia diz que antes que a lâmpada... Glória a Deus. Aleluia. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, a voz da palavra de Deus veio até o menino. E disse, Samuel. Aí ele correu e foi com Eli. E perguntou, tu me chamaste? Disse, não, vai, deita. Segunda vez ele disse, vai. E quando ela vier, você diga, fala, Senhor meu, porque eu te escuto. Escuta, isso é sério, rapaz. Diga por quê, diga com raiva agora. Por quê? Porque Deus falava com Samuel e ele corria para Eli. Ah, você não quer que eu diga. Se você me pedir, eu digo. É que Deus nunca vai falar com você diretamente, a não ser que seja com o tom da voz do seu pastor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vocês não gostaram muito dessa parte. Deus não vai falar com você diretamente se você não ouvir o som da voz do sacerdote. Mas não era o sacerdote que estava falando. Diga à igreja quem era. Era Deus. Por isso ele disse, quando ele voltar a falar, é o Senhor. Então, para que eu tenha entendimento e receba a palavra de Deus no meu coração, para que eu possa viver uma vida vitoriosa, eu primeiro preciso saber qual é o som, o tom. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Da palavra. Passaram-se mais alguns dias, este homem cresce, se torna juiz, e conhece um rapaz que vence um gigante. O menino era compositor, o menino tocava, o menino era belo, de bom aspecto, o menino era sisudo, o menino era valente. Aleluia. Dê um glória a Deus, sei que você está com vontade, rapaz. O menino era forte, era sisudo. Sisudo quer dizer uma pessoa que não ri quando conta piada. Sisudo é quando alguém está chacoalhando o nome de Deus, contando piada, usando as línguas, usando coisas de Deus. Ele não ri. Pegou aí? O menino era sisudo. Deus gostava dele. E o menino descobriu o maior segredo do sucesso da sua vida. Ele ia para a batalha e as flechas não o acertavam. E um dos seus salmos diz que Deus blindava Davi com a sua palavra. Vocês estão ouvindo? Vocês não ouviram nada do que eu falei. Eu estou dizendo que ele ia para a guerra, os inimigos não o viam, porque Deus o blindava com a sua palavra. Mas o que é blindar uma pessoa com a sua palavra? É aqueles 10 milhares de anjos ao redor da palavra que está no teu coração. E você diz, eu não vou fazer isso. Não é porque o pastor fala comigo forte e duro, não. Eu não vou fazer porque não é porque o irmão vai ficar escandalizado. Não, eu não vou fazer isso porque a palavra de Deus está no meu. Pode levantar a mão para o céu e dar um glória a Deus de verdade. E Deus olhou para o menino e disse, esse menino é um menino segundo o meu. Então eu vou fazer uma coisa, o master. Irmão, pelo amor de Deus, meu Deus. Vou dizer de novo. O master que eu ia dar para o povo de Israel, eu vou colocar dentro do coração dele. E o menino
menino antevia os acontecimentos do Messias. O menino guardou a palavra e cresceu, que os momentos da cruz ele viu antes. O momento do seu sofrimento no Hades, ele viu antes. O momento do nascimento da sua mãe, do seu filho com a sua mãe, ele viu antes. O desprezo dos irmãos que Jesus teria, ele viu antes. A crucificação e até a palavra que ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ele ouviu antes. E dos 150 salmos, você pode segurar essa, mais de 70 salmos são do menino. O que é isso, rapaz? Só porque ele disse, só no Salmo 119, ele fala 70 vezes, eu amo os teus mandamentos, eu amo os teus mandamentos, eu amo os teus mandamentos, eu guardo os teus mandamentos, eu louvo os teus mandamentos, eu amo os teus mandamentos, eu glorifico os teus mandamentos. Só no Salmo 119. Ele não repete, pode ver que alguma palavra muda. E no Salmo 119 ele escreve, num desses versículos, você imagina a alegria de Deus, segurando o master na mão. Eles estão lá embaixo com uma cópia e estão se alegrando. Eles estão lá embaixo com uma cópia e brigando. Quem quer entrar no Santíssimo Lugar para ir ver a cópia? Eu estou segurando o master. Quem está pegando aqui? A diferença é muito grande. As pessoas da cópia, elas fazem igual. Mas os que têm o master... Os que têm o master... Os que têm a cópia discutem, brigam, esquachalham. Os que têm a master, eles dão um sorriso. Você tem aí um irmão do seu lado, você pode dar a mão para ele e perguntar assim, aí tem uma cópia ou master? Dá um glória a Deus se você tem um master. Quem pode levantar agora não é uma, não, as duas para Deus e dar um glória bem gostoso a Ele. Porque Ele é digno de toda a glória. Irmãos, as pessoas que têm um master, elas não são iguais. Os que têm a cópia, segurando a cópia, escrevendo a cópia, eles vêm no culto, eles vêm. Eles tomam a ceia, irmãos. Mas é diferente. Eles obedecem, sim, claro, eles obedecem. Politicamente obedecem. Mas eles não obedecem de coração. Diga como é isso, fala com vontade. Como é isso? Maria, aquela que ungiu Jesus. Eram 7. Só que em Marcos 14, uma tinha um master. Não pegaram essa parte. E a que tinha um master, disse, eu vou ungí-lo agora, antes da morte dele. Eu vou abraçá-lo, beijá-lo agora, antes que ele morra. Porque depois que ele morrer, ele vai ressuscitar, não vai dar tempo de eu chegar. Então deixa eu prepará-lo para a sua morte, para o seu sepultamento, enquanto ele pode me ver, enquanto ele pode me abraçar, enquanto ele pode dizer obrigado, enquanto ele pode sorrir, quando ele pode me defender de Judas. Quem está aí, igreja? Mas ela, irmão, ela fez tudo errado. Ela chegou lá e viu que o sepulcro estava aberto, e ela correu, foi pregar. Olha como é ruim a gente pregar sem preparar. Ela correu lá para os apóstolos e disseram, roubaram o meu Senhor. E o evangelho é errado, porque não roubaram, ele ressuscitou. Ela tinha que ter uma experiência com o master. Vocês não estão pegando o que eu estou falando.
E quando você não tem experiência com o master, você vai dizer, roubaram Jesus. Quando ela voltou de novo, Jesus disse, Maria, aí ele disse, Raboni é o meu Senhor, tenho uma experiência com ele. Aí agora Jesus disse, agora vai e prega. Ah, vocês não pegaram. Aí ela foi e disse, ressuscitou o meu Senhor. Agora, diga o que mais, fala aí comigo. Aí ela correu com os dois, que foi Pedro e João, e a Bíblia diz que um deles correu mais rápido. Pegou agora? Só que o que correu mais rápido, que era Pedro, chegou na porta da sepultura, não quis entrar. Pergunta só tu. Pergunta por que não quis entrar. Por que ele não quis entrar? Porque ele estava cheio de coisas para declarar. Aleluia. Não pegaram essa parte. Irmão, você pode até chegar primeiro, mas se seu coração não está perdoado, você não vai ter coragem de entrar. Não pegaram, vou dizer de outra maneira. Você pode ser inteligente, pode ser cheio do Espírito, pode falar língua, pode ter conhecimento, pode ter habilidade, mas se você não tem um coração perdoador, você pode até chegar primeiro, mas não entra. E a Bíblia diz que o outro que foi tranquilo, vai, rapaz, vai na frente. Ele estava na porta e não quis entrar. Aí ele disse, pois é. João não tinha nenhum problema na mente. Vocês não pegaram essa parte? Quem tem um master não tem mágoa. Quem tem master perdoa. Quem tem um master leva avante. Quem tem um master vive uma vida vitoriosa. Ele não se deixa levar por qualquer coisa. Quem tem um master tem um master. Diga aí o que mais? O que mais é que os dois foram, pastor, os dois viram, pastor, os dois viram. É que eu não tenho aqui, deixa eu mostrar. É assim como é que eu vou mostrar. Os dois, eles viram aqui. Vou mostrar para você como é. Porque quando ele morreu e José de Mateus foi pedir o corpo, eles tiveram que trazer 20 metros de pano para enrolar o Senhor Jesus, porque não tinha tempo hábil para embalsamar. Porque para embalsamar tinha que abrir a barriga, tirar as tripas e tal. E Deus é muito sábio, deixou o negócio ficar bem para cima, para que eles não pudessem fazer isso, porque ele ia ressuscitar. Pastor, olha só que coisa. Por causa do sábado, ele não podia. O sábado ia chegar. Então, o que eles fizeram? Como eles não tinham onde pôr, um dos dois, não sei quem foi, ou José de Arimateia, ou João, ou Nicodemos, que os três estavam lá. Um disse assim, não temos onde pôr um caixão, não dá tempo de a gente comprar um caixão. Aí um disse, rapaz, a gente não vai vir segundo domingo? Então põe na minha cama. Aí trouxeram a cama de solteiro. Trouxeram a cama, pastor. Está na Bíblia, cara. Aqui, puseram ele numa cama. E colocaram ele lá em cima. Tudo Deus, irmão, Deus está no controle de tudinho. Aí a Bíblia diz que quando eles entraram, que os discípulos entraram, viram um anjo na cabeceira e o outro nos pés. O que tem cabeceira e pé, irmão? Aí também é demais você querer também detalhezinho, né? Para com isso. Quer que põe o colchão? Se é de mola, se é de capim? Quem está aí pode dar um glória a Deus bem gostoso ao nosso Deus. Quando porque eles estavam lá naquela hora e que eles se enrolaram, foi assim muito rápido, enrolaram assim. E em cima, irmãos, puseram um lenço na face, separado. Puseram assim, ó. E eles foram embora. Pegaram e colocaram. E ele ficou assim. Pegou? Muito bem. Eduardo, vem um pouquinho mais. Assim, ó. De novo, eles enrolaram assim, ó. Enrolaram assim, o corpo dele. E depois. Aqui, ó. Já? Aí depois, pastor, puseram aqui, ó.
seu lenço da cabeça. E eles foram embora em cima da cama. Agora diga por que em cima da cama? Porque ele só estava dormindo, irmão. Você está bem? Eu vou te contar, hein? O quê? Aí, quando eles chegaram, dá uma equilibrada aqui. Que eles chegaram, a Bíblia diz que eles viram e creram. Diga por quê? Por quê? Porque estava assim, ó. Ele saiu, tirou o lenço assim, tirou, e ele saiu assim. Ele saiu com uma cigarra de dentro. E viram, pastor, isso aqui serve muito bem para os homens. Porque os homens, pastor, eles acordam de manhã, eles tiram a roupa, jogam para o canto, o sapato no outro, a meia no outro, jogam a cueca do outro lado, e a mãe, a tia ou a mulher vai catando, gastando tempo, quando ele poderia fazer o que Jesus fez. A Bíblia diz que Jesus tirou o lenço, dobrou. Ah, para com isso. Aí os dois que não têm master ainda, viram tudo aquilo, diz a Bíblia, e foram embora para casa. Foram embora para casa. Dá um glória a Deus adiantado por Maria. Diga por quê? Porque a Bíblia diz que eles foram embora, mas Maria ficou em pé na boca do sepulcro. Diga por quê? Porque ela queria mais. As pessoas que querem mais. As pessoas que querem mais. Eles viram só o lenço e os lençóis. Eu quero ver o Senhor. Não, esse negócio. Eu quero vê-lo, eu quero abraçá-lo, eu quero honrá-lo, eu quero cantar os seus pés, eu quero glorificar o Senhor, eu quero ter um impacto com Ele. Muitas coisas se tem a dizer sobre isso. Mas isso é suficiente para que você entenda nessa manhã a importância de você guardar o master da sua palavra no seu coração. Quem está aí, dá um glória a Jesus por essa palavra. Isso é muito difícil, mas não é impossível. Você, pela manhã, no carro, irmão, quem tem um master, ele tem músicas nos seus seis CD, ele tem um pendrive, ele tem música. Outro dia eu estava em casa, oh meu Deus, eu estava lendo, eu estava escutando aqueles hinos lindos, né? Todo em harpa, todos tocados, aqueles hinos antigos, irmão, que vocês cantaram aqui no louvor, e vários outros irmãos. Eu estava lá com 4 colegas, 4 pastores, e eu estava ouvindo, e eu estava com a mão levantada, eu estava orando, estava buscando, e clamando, e chorando, e os 4 irmãos. Eu olhei para eles e disse, você não se alegra com esses hinos? Eu só sei de cor, sabe de cor, mas você não pôs no coração. Houve um concurso em Pensilvânia dos melhores oradores, e fizeram um concurso de quem poderia ler o Salmo 23. E os grandes oradores radialistas concorreram. E ficaram apenas 10 para o final. Foi uma luta campal. As vozes mais lindas dos Estados Unidos da América. E quando chegaram só 2 para o final, as pessoas foram fazer alguma coisa, aquele marketing. Uma menina, filha de um pastor, disse, papá, eu posso recitar o Salmo 23? Estava lotado de gente. E alguém pôs um fundo musical e a menina começou a recitar. O Senhor é meu pastor. E mirava para a multidão e dizia, nada me há de faltar. De também pane me de pastos. De mi mandamento na tantilas.
quando ela estava recitando o salmo, quando ela chegou na parte que eu ando da bondade da misericórdia, me delirão todos os dias de minha vida. Todos estavam chorando. E o que estava dirigindo disse: senhores, o que essa menina tem que os radialistas não têm? O pai dela disse: é que os radialistas conhecem o salmo, mas ela conhece o Senhor do salmo. Essa ação que Deus está esperando de você. É uma geração diferente. É uma geração que tem compromisso, que vestiu a camisa, que está firme, que ouve a voz de Deus no seu coração, porque ela lampeja dentro dele. Porque ele tem sede. Porque ele tem sede do Deus vivo. Por isso ele dizia: assim suspira, ó Deus, a minha alma, porque a minha alma tem sede do Deus vivo. Aproveitemos que ainda há um remanescente que não se dobrou a Baal. Diga amém por isso, se você crê. Aproveite que ainda há um grupo que ama Deus e que respeita a sua presença e que verdadeiramente tem um master, porque a palavra dele está no seu coração, porque para você estar aqui é só por causa dele. Diga graças a Deus. Dá um abraço no teu irmão que está aí perto de você, estica esse braço. Irmão, não se deixe vencer pelos jacarés daqui, irmãos. Abre esse braço, dá um abraço neles. E diga para ele: guarde esta palavra no seu coração.